O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que estás nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, o que nós acabamos de escutar desta liturgia, neste tempo do Advento, nós precisamos tomar a consciência que o tempo do Advento é o tempo da reconstrução interior, ou seja, de verificar, não é, sobre o que temos edificado a nossa vida. Em quem ou em o que você tem edificado a sua vida. Se você prestou atenção no Evangelho, duas coisas, não é, pode acontecer conosco. Sermos pessoas prudentes ou pessoas sem juízo. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado. Perceba se ela é uma pessoa prudente ou sem juízo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa prudente é aquela ou aquele que está atento a não desagradar a Deus. É aquele que está atento para não permitir que as tentações, as ocasiões de pecado possam nos roubar de Deus. O homem prudente é o homem que está atento a todo momento, está em vigilância e não dá espaço para o pecado. Eu fazia uma homilia esses dias sobre Nossa Senhora e lá dizia, de forma teológica, que Maria não deu espaço nenhum para o pecado, por isso ela foi cheia da graça de Deus. Nós também precisamos, como Nossa Senhora, não dar espaço para o pecado. E quantas vezes damos espaço para o pecado? E quando damos espaço para o pecado, e o pecado entra de cheio na nossa vida, acontece o quê? Um grande estrago. Este é o homem sem juízo, que não tem discernimento, que não faz as contas, que dialoga com a tentação. Existe um santo da igreja que diz que com a tentação não se dialoga, foge. E quantos de nós estamos dialogando andando de mão dadas com o demônio, nos levando para o pecado, nos levando para a ruína, nos levando para a destruição. O demônio quer destruir a casa do seu coração, que está construída sobre a rocha. Porque aqui a palavra está dizendo para nós, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é porque você está nesta missa agora, que você está garantido que está salvo. Você estará salvo se, ao estar nesta missa, ao sair daqui, você se comportar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que construiu a sua casa sobre a rocha. A grande tristeza dos tempos de hoje é os maus testemunhos de cristãos que vão à igreja, que comungam, que se confessam, mas não dá testemunho. Dentro da igreja vive de uma forma, fora da igreja vive de outra forma. Isso é o homem sem juízo.
Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui está dizendo para nós, quem é o homem prudente? É aquele que constrói sobre a rocha, e diz aqui, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Pode até balançar os alicerces, mas você vai permanecer firme na graça de Deus. O demônio não tem força ou poder sobre o homem prudente. Diga assim comigo, Senhor Jesus, dai-me a graça da virtude da prudência para eu vencer o mal. Agora eu faço uma pergunta para você. Você consegue vencer o mal sozinho? Não consegue. O homem sem juízo acha que pode vencer o mal sozinho. Nós não podemos. O homem prudente é aquele que foge, aquele que não dá espaço para o mal entrar na nossa vida. E o homem sem juízo é aquele que constrói sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa, ou seja, não sobra nada. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos entender o que é a primeira leitura que quer nos falar. Olha que bonito, o tempo do advento. O profeta Isaías fala que o povo de Deus estava vivendo crises, estavam vivendo ameaças, estavam vivendo guerras, estavam vivendo exílios, mas apesar das dificuldades, Isaías, o homem prudente, o homem de Deus, ele anuncia no meio daqueles tormentos uma palavra de esperança, dizendo: Deus é a nossa rocha firme. Olha que bonito que diz aqui, não é? Deus é a rocha eterna e um dia haverá uma cidade firme. O que significa a cidade firme? Tirado da primeira leitura, simboliza, não é, a salvação daqueles que são fiéis a Deus. Diga assim comigo: dai-me a graça, Senhor, da fidelidade, para que um dia eu possa entrar nessa cidade firme, que é o céu. Você está entendendo, meu irmão, que você precisa, não é, estar ali, ó, alicerçada em Cristo Jesus. Diga assim comigo bem forte: Padre Ricardo, você sofre tentações? O que você acha, sim ou não? Sofro. Os músicos sofrem, os missionários sofrem, todos nós sofremos, você sofre. Mas qual é a resposta que eu dou em meio a estas realidades? Rezar, pedir o Espírito Santo de Deus, pedir discernimento, pedir sabedoria, pedir a graça de sermos fiéis a Deus. Por isso, no Evangelho, Jesus fala às multidões no final do Sermão da Montanha. Quem é aquela multidão? Eu e você que estamos agora nesta montanha, que é o lugar da presença de Deus. Quem acredita que Deus está presente nesse santuário, diga um amém bem forte. Amém. Deus está falando com você agora. Aqui é esta montanha onde Jesus está ensinando os seus discípulos e ele faz um forte apelo. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer o quê? A vontade de quem não faz a vontade de Deus jamais vai entrar no céu. Só entra no céu quem faz a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é preciso perseverança, é preciso, não é, muita coragem. No mundo de hoje, onde Deus não é mais o centro, nós temos que ter a coragem para dizer: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, a minha vida está construída na rocha que é Jesus Cristo e nada vai me abalar. Por isso, a casa construída sobre a rocha representa a vida fundamentada na prática da palavra de Deus. A casa sobre a areia é uma fé sem obras, frágil e superficial. Você não pode ser assim. Você precisa dar bons frutos. Você com a sua vida precisa convencer, não é, as pessoas de que ser de Cristo é algo que ninguém pode deixar de buscar. Olha de novo para essa pessoa do seu lado. E você consegue enxergar Cristo nessa pessoa?
Porque se ela faz a vontade de Deus, você vai encontrar na vida desta pessoa a graça de Deus. Você precisa tomar posse disso, eu preciso tomar posse disso. E aquele que está na vontade de Deus vai transmitir Deus para todas as pessoas. Aquela criancinha de 7 anos que eu falei, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, abrir um parênteses. Quem aqui ora em línguas, ou já orou em línguas? Levante a mão. Aquela criancinha falou assim para mim: Padre, o meu desejo é orar em línguas. Mas por quê? Porque aqueles que oram em línguas, Deus se manifesta. Foi isso que a criancinha disse. 7 anos de idade. Talvez você que não ora pode estranhar a oração em línguas. Não, mas Paulo diz que a oração em línguas, não é Deus, não é, que fala através de nós e leva, não é, o Espírito Santo leva a Deus aquilo que são as nossas angústias, as nossas aflições. Lá em São José dos Campos, olha para você ver uma criança que vive esta prudência. Devia ter uns 8 anos de idade, lá em São José dos Campos, após uma missa. Nós rezamos carismaticamente, nós pedimos o Espírito Santo de Deus, nós rezamos como nós rezamos no início da missa aqui. As pessoas repousaram no Espírito, oraram em línguas. No final da missa, lá no estacionamento, aquela criança chegou e disse assim para mim: Padre, eu queria receber o que os adultos receberam. Mas o que? Eu não sei, mas eles caíram no chão, eles falavam uma língua estranha, eu quero receber isso também. Eu posso, Padre, receber isso? Eu falei: pode. O senhor pode rezar por mim para eu receber isso? Eu falei: meu Deus do céu, agora o senhor rezar e não acontecer nada na vida dessa criança. Eu falei assim: tá bom. Eu coloquei as minhas mãos sobre ela e pedi aquilo que ela estava pedindo a Nosso Senhor, a graça do repouso no Espírito e de orar em línguas. Comecei a rezar, comecei a pedir e comecei a clamar, e aquela criança começou a se tremer toda, e não era emoção não era algo, né, que ela estava vivendo assim de forma superficial, não. Algo estava acontecendo na vida daquela criança, e depois de um tempo de rezar, aquela criança repousou no Espírito, orou em línguas, se levantou e disse: eu recebi aquilo que os adultos receberam. E levantou chorando do chão, porque tinha recebido aquilo que os adultos tinham recebido, a graça do Espírito Santo de Deus. E onde eu tenho ido a manifestação do Espírito Santo no coração das crianças, e a leitura que eu tenho feito é que se eu não tiver um coração de criança, eu não me abrirei à graça de Deus. Sabe por quê? Desculpe, você adulto, eu adulto, muitas vezes não recebemos a graça de Deus porque nós somos orgulhosos, nós somos, né, pessoas talvez insensíveis, e fecha o coração e que não deixa a graça de Deus agir. Nós precisamos pedir um coração de criança. Diante de Deus nós precisamos nos tornar crianças, porque Jesus diz, né, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, e também lá no Sermão da Montanha diz: só os puros de coração verão a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando eu vou celebrar as Santas Missas, porque eu aprendi isso com o Padre Jonas há 25 anos atrás, desde o tempo da minha conversão, no ano de 2000, eu via o Padre Jonas pedir o Espírito Santo de forma incansável. E por isso muitas pessoas mudaram de vida, porque o Padre Jonas não teve medo de pedir o batismo no Espírito Santo de Deus. Quem aqui deseja receber o batismo no Espírito Santo, diga um amém bem forte. Amém. Coloque a mão no seu coração. Eu quero pedir agora como eu rezei por aquela criança. Eu não sei como que você está agora neste momento, o que você está sentindo, o que você está pensando agora neste momento. Mas eu quero pedir agora a Nosso Senhor. Você sentado mesmo, peça que Nosso Senhor agora possa entrar na sua vida como entrou na vida daquela criança. Eu não tenho dúvida, meu irmão, minha irmã, se você abrir o seu coração nesta tarde de hoje, eu não tenho dúvida de que Deus vai realizar uma obra nova na sua vida.
Mesmo você que já reza em línguas, mesmo você que já foi batizado no Espírito Santo, o Padre Jonas diz que é preciso pedir a todo momento, a toda hora, a todo instante, porque senão a graça de Deus se esvazia dentro do nosso coração e vamos nos tornar pessoas, não é, sem juízos. Nós precisamos ser pessoas prudentes, que andam e que vivem na graça do Espírito Santo de Deus. Eu estou pedindo agora, impondo as minhas mãos sacerdotais agora, sobre todo este santuário. Mesmo você que ainda não é simpatizante da renovação carismática, talvez você veio aqui, nem sabe por que você veio parar aqui neste santuário, mas eu quero pedir a Nosso Senhor agora que sopra sobre você a graça do Espírito Santo de Deus. Receba o sopro do Espírito, receba agora a unção de Deus, que a sua vida seja transformada, que você possa estar agora vivendo algo sobrenatural, aquele que os discípulos experimentaram no cenáculo em Jerusalém. Eu estou pedindo agora para você que está numa depressão, para que você que está num vício e que não consegue desvencilhar deste vício, para que você que está longe de Deus e quer retornar e quer fazer a vontade de Deus, quer construir a sua casa sobre a rocha, eu estou pedindo agora a Nosso Senhor que possa entrar agora no seu coração. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Aqui neste santuário, o Padre Jonas profetizou que aqui é o lugar do batismo no Espírito Santo, é o lugar da misericórdia, onde as pessoas se encontram, mudam de vida, mas é o lugar também do batismo no Espírito Santo. Este santuário é um santuário carismático, é um santuário onde a graça de Deus ela age. Sinta agora a presença de Deus, meu irmão. Sinta agora a presença de Deus, minha irmã. Você que está passando por dificuldades no seu matrimônio, deixe o Espírito Santo agora agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo agora trazer vida nova ao seu coração. Você que está passando até mesmo por vícios na sua sexualidade, o Espírito Santo agora quer arrancar todo este vício, tudo aquilo que está sendo agora até mesmo disseminado dentro do seu coração. Senhor, eu estou pedindo agora, derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Receba agora, neste momento, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos da terra agora, sopra sobre este santuário. Nós estamos sobre a mão de Deus. Deus está no nosso meio e Ele está derramando sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus Cristo agora esta graça. E você que deseja rezar em línguas, e você que ainda tem receio de orar em línguas, de rezar no Espírito, eu estou pedindo agora ao Senhor que te dê este dom, um dos menores dons, mas que nos edifica, que nos santifica, que nos leva a viver uma profundidade espiritual. Você que reza, não tenha agora medo de rezar, solta a voz. Você que não reza, peça ao Senhor: Senhor, toca na minha língua para que eu possa orar no Espírito. Você que nunca orou no Espírito, deixa a sua língua se movimentar agora na sua boca. Vai deixando a sua língua agora trazer palavras novas. Sim, é o Espírito Santo que vai orar em você, é o Espírito Santo que vai tocar em você agora. Deixa o Espírito Santo agora vir sobre você. Oremos no Espírito, soltemos a nossa voz, enchemos agora este santuário com o louvor, sim, com a adoração no Espírito. Oremos no Espírito, em verdade. Oremos para recebermos a graça de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. Vem Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Derrama sobre nós, receba a graça da conversão, receba a graça da perseverança, da fidelidade, da prudência. Sim, Senhor, se existe em nós ainda este homem sem juízo, que seja agora tocado pela graça de Deus, pela força de Deus. Cantemos pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre este santuário. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará
Coloca-se de pé agora, levante do seu lugar e peça. Isso. Se coloque agora de pé e vai pedindo, e vai clamando, e vai desejando o Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Em verdade eu te digo. Em verdade te digo. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Peça ao Senhor esse novo nascimento, essa nova graça. Em verdade te digo. Quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino. Com seus braços levantados, vai pedindo essa graça. Receba o Espírito. A graça do batismo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Coloque a mão na pessoa do seu lado e cante isso. Vem, Espírito Santo. Peça sobre essa pessoa do seu lado. Põe as mãos sobre ela e peça agora aquilo que você recebeu, aquilo que Deus te deu agora. Vai pedindo sobre ela e vai cantando. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. O vento sopra aonde quer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Isso, reza por essa pessoa. Peça essa graça sobre ela. Vem, Espírito Santo. Deus quer derramar sobre nós esta graça. Mas você não pode ter medo agora. Você colocando as mãos sobre essa pessoa, Deus está realizando agora algo sobrenatural agora sobre ela. E eu quero pedir a nosso Senhor, se existe alguma enfermidade, câncer, problemas psicológicos, problemas renais, estomacais, circulatórios, cardiológicos, problemas, Senhor, de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Senhor, seja qual for a dificuldade agora, Senhor, eu estou pedindo agora que pela imposição de nossas mãos as pessoas sejam curadas agora. Você que traz dores na sua coluna, hérnia de disco, o Senhor está curando muitas pessoas de dores na lombar. O Senhor me fala de uma pessoa que está sendo curada de um câncer no reto. Você que também traz fissuras, o Senhor está curando agora. O Senhor está curando dores de cabeça, pessoas que estavam com muitas dores de cabeça ao entrar neste santuário. O Senhor está curando agora você, o Senhor está libertando você agora. A graça de Deus está sendo manifestada agora através da imposição das mãos. Sim, o Senhor está curando um câncer no estômago. O Senhor me fala que o seu estômago já está tomado por este câncer. Sim, até mesmo o Senhor me fala de metástase. Mas o Senhor está tocando agora nessas áreas cancerígenas. E o Senhor está curando agora, o Senhor está libertando agora esta pessoa deste câncer, desta metástase. O Senhor está libertando agora, porque aqui a graça de Deus, ela opera, ela age. Deus está curando muitas pessoas no nosso meio agora. O Senhor me fala de tendinite, você que tem uma tendinite crônica no seu braço direito, e você sente muitas dores. E o Senhor está tocando agora. O Senhor me fala que toda a sua musculatura do seu braço, toda inflamada, o Senhor está desinflamando agora, neste momento. A graça de Deus está tocando agora. E o Senhor está nos libertando pela graça de Deus. O Senhor está curando agora, pela graça de Deus. Ainda com as mãos sobre essa pessoa, cante mais uma vez. Vem, vem Espírito Santo. Vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem,
uma inflamação no ouvido esquerdo. Você entrou aqui com muitas dores no seu ouvido. Até mesmo quando o ministério tocava, é como que, não é? Ali o som do teclado, o som da bateria, o som dos instrumentos, quando tocava aos seus ouvidos, é como que você sentisse que ia arrancar o seu cérebro de tanta dor que você estava sentindo. Você não sente mais essa dor porque o Senhor está, neste momento, desinflamando agora o seu ouvido. O Senhor me fala de uma inflamação que estava sobre o seu ouvido esquerdo. E Deus está tocando pela graça do Espírito Santo de Deus. Padre, quero pedir licença porque o Senhor também põe no meu coração de pessoas que nesse momento de oração não sentiram nada. Mas o Senhor vai te dar uma resposta. Diante das tribulações, das situações que você vive, você vai perceber a sabedoria de Deus guiando os seus passos, guiando as suas decisões. O Senhor põe isso muito forte no meu coração. Então, se você não sentiu nada nesta oração, mas porque você abriu o seu coração, o Senhor te dará a resposta. A sua vida não será mais a mesma a partir desta Santa Missa. Amém. Amém. E confirmando essa palavra, o Senhor me traz aquilo que o Padre Jonas sempre ensinou na Canção Nova, que ele caminhava como se visse o invisível. Ou seja, o Padre não sentia nada, mas ele caminhava. Ele não desistia. Então você que não sentiu e ficou com este questionamento, saiba que Deus agiu na sua vida. E a resposta virá, porque Deus não faz a obra pela metade. Tem um salmo que diz: ó Senhor, a tua bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. O que Deus iniciou na sua vida nessa tarde de hoje, Ele vai completar. Ele não vai deixar inacabada a obra que Ele fez na sua vida hoje, nessa tarde de hoje. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.